Bom dia, sexta, dia 26 de abril, o ano tá passando assim, ó. E hoje a nossa pauta é DET, Salário e Educação, Portaria 671 de 2021, da série E-Social. Vamos falar um pouquinho sobre rescisão de contrato, desoneração da folha e uma alteraçãozinha dos exames toxicológicos para os motoristas. Vem comigo. Seja Legal, com Malu Diogo. E o primeiro tema da pauta de hoje é o DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista. Eu já tenho falado dele há vários programas aqui. Lembrando que o prazo para cadastramento agora das empresas do Simples Nacional, MEI e Domésticos, o prazo é dia 1º de maio. Muita gente questionando, nossa, mas se não cadastrar vai ter multa? Não, gente, não vai ter multa. Esse prazo que eles deram é o início da validade dele para que o Ministério do Trabalho possa enviar aí as comunicações, as notificações para as empresas, tá? Então, as empresas maiores já estão cadastradas. Se a sua empresa não cadastrou ainda, corre lá, se cadastra, porque a partir de agora o Ministério do Trabalho considera o DET como canal oficial de comunicação entre ele e as empresas, ok? O segundo tema da pauta de hoje é sobre o produtor rural, Instrução Normativa 2185 de 2024, vou deixar o link aqui novamente, porque eu já falei dela em outros programas, aonde há a dispensa do recolhimento do salário educação para esse público, competência a partir de abril, tá? Então, se a sua empresa é desse segmento, trabalha aí com as questões voltadas ao produtor rural, dá uma olhadinha aí na Instrução Normativa, artigo 96 da Instrução Normativa 2185. Um novo tema novo e antigo tema, né, que vem sendo falado aí na nossa área, é a desoneração da folha. Ontem, no final da tarde, o ministro Zanin, ele concedeu uma liminar para a AGU, suspendendo a desoneração da folha para aqueles 17 setores, né? Então, fiquem atentos aí, porque quando há a concessão de uma liminar, isso vai para a pauta, né, rapidamente para novo julgamento do STF. Então, a desoneração da folha foi um assunto muito lembrado, muito discutido e falado no início desse ano, e desonera agora, depois não desonera mais e ficou aquela confusão, vai e volta, né? Então, novamente ontem à tarde tivemos aí uma decisão. Se a sua empresa faz parte desses grupos da desoneração da folha, eu sugiro que tenha um acompanhamento maior aí, né? Mais efetivo da parte do jurídico ou de quem processa a folha de pagamento para as novidades que virão por aí, ok? Esse é o nosso terceiro tema. Queria também trazer aqui, novamente, e não é um tema novo, a Portaria 671/2021. Eu vou ler a ementa dela e vocês vão lembrar. Regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista, à inspeção do trabalho, às políticas públicas e às relações de trabalho como um todo. Essa portaria, ela foi muito divulgada, ela foi muito falada, né, em 2021, quando ela trouxe várias alterações sobre as questões do ponto eletrônico, falava de jornada de trabalho, de relação de emprego, contrato de trabalho intermitente, entre outros tipos. Acho que agora já deu para vocês lembrarem aí do que eu estou falando. Por que eu estou trazendo essa portaria novamente? Porque, como eu disse no programa passado, agora nós já estamos entrando numa fase mais tranquila, né, do DP, se bem que a gente está vendo que não tem tranquilidade na nossa área, pelo menos esse ano a gente não viu isso ainda, mas as rotinas anuais já foram entregues, fundo de garantia digital já entrou, então eu falei que agora era o momento de rever algumas rotinas, e eu já tenho falado isso há algumas semanas no programa. Então, eu trouxe essa portaria para vocês lembrarem de dar uma olhadinha nela, tá? Lá tem muitos pontos importantes, como é que está sendo gerido aí o ponto eletrônico da sua empresa, a empresa parceira, onde vocês têm lá as informações registradas do ponto eletrônico, estão cumprindo as determinações legais, está tudo certinho. Dá uma olhadinha lá na portaria 671 e verifica se aqueles pontos que foram alterados relativos à relação de emprego estão sendo cumpridos e se não há nenhum ajuste a ser feito, ok? Da série E-Social, já falei de rubricas, né, das incidências das rubricas, já falei do processo de admissão. Hoje eu trago aqui alguns pontos importantes sobre rescisão de contrato de trabalho.
Então, o momento de se informar no e-social rescisão de contrato de trabalho, independente do tipo de rescisão, requer atenção para vários pontos. Então, eu trouxe aqui para que vocês revejam aí no checklist se está tudo certinho, tá? Para que vocês não tenham problema no fechamento da rescisão de contrato. Primeira questão aqui que eu sugiro, a primeira coisa é uma conferência cadastral. Agora com o Fundo de Garantia Digital, a gente já sabe que as coisas são praticamente simultâneas. Você faz a rescisão, envia o evento para o e-social e isso já vai diretamente para o Fundo de Garantia Digital. E a gente sabe que o Fundo de Garantia, principalmente quando há a necessidade de saque por parte do empregado, né, do ex-empregado, dados cadastrais podem estar conflitantes. Então, vai fazer a rescisão de contrato de algum empregado da sua empresa, confere lá o cadastro, o nome está certo, a data de admissão, não tem problema de números, o CPF está ok, provavelmente vai estar, né? Tem mais alguma informação que vai impactar nesse processo de rescisão? Confere lá direitinho, tá bom? Outra questão, prazo para pagamento. Não esquecer que prazo para pagamento de rescisão, independente do tipo, a contar da data da rescisão, sempre 10 dias para pagamento de tudo que diz respeito àquela situação, inclusive recolhimento do fundo de garantia, né? E da GFD, que é a antiga GRRF. Isso veio muito à tona agora quando houve a mudança do antigo sistema do fundo de garantia para o fundo de garantia digital. Então não se esqueça, tem que pagar a rescisão para o empregado, não só as verbas referentes à rescisão do contrato de trabalho, mas também os depósitos do fundo de garantia, qualquer situação que gere pagamento em 10 dias. Outro tema, né, que vocês não podem esquecer, o exame médico demissional, né? Tudo bem que a gente sabe que se for homologar a rescisão de contrato de trabalho lá no sindicato, dependendo de cada sindicato, há a obrigatoriedade de se homologar conforme convenção coletiva ou instrumento, né, coletivo de trabalho, vão pedir o exame médico. Então não se esqueçam de se atentar com relação a isso, porque o exame médico ele efetivamente é obrigatório e também tem aquelas questões que do tempo de validade do exame médico. Muitas vezes, dependendo do grau de risco da sua empresa, se a pessoa fez o exame médico há menos de 90 dias, ela não precisa fazer o exame médico novamente, né? O próprio exame periódico ele vai ter validade, dependendo do período que ele foi feito, na rescisão também. Enfim, para que você acompanhe isso, você deve ter aí o seu médico do trabalho ou o parceiro que atende, né, a sua empresa relativamente às questões de saúde e medicina ocupacional. Então, não deixem de observar a questão do exame médico demissional e esse exame também tem que ser informado lá no e-social, não é automático. Então, quando a gente entra no e-social, tem lá em cima, depois do nome da empresa e do perfil, trocar o perfil, trocar módulo, entrar nos eventos de SST e informar lá o exame médico demissional no evento S2220, tá? Novamente falo de incidências, para não dar problema quando a rescisão for enviada ao e-social e automaticamente ela também já é enviada ao Fundo de Garantia Digital, para não dar problema nos valores rescisórios de recolhimento, sempre confira a incidência das rubricas, né? Lá na rescisão de contrato, incidências relativas a Fundo de Garantia, Previdência Social e também ao Imposto de Renda, né? E por último, aproveita e dá uma checada se esse empregado que está sendo desligado, se você pediu para ele preencher a declaração étnico-racial. Já falamos da declaração étnico-racial, acho que no mês passado, quando o governo colocou a obrigatoriedade da autodeclaração e muita gente ainda não tinha, porque não foi obrigatória essa declaração, preenchimento de forma retroativa, né? Mas sim a partir dessas admissões. Mas deixa certinho isso também, pega lá o dossiê do empregado que está sendo desligado e peça lá para ele preencher a declaração étnico-racial. Então aqui uns lembretes importantes, né, sobre a rescisão de contrato de trabalho. E o último tema de hoje acabou de sair agora de manhã, ainda nem estudei toda a portaria, mas eu já vou deixar o link aqui, depois se tiver alguma coisa que impacte, eu volto a falar no próximo Seja Legal. Portaria 612/2024, que foi publicado hoje cedo no Diário Oficial, altera condições para cumprimento do exame toxicológico para
motoristas. Então dá uma olhadinha lá na portaria e vê se tem alguma alteração que venha a impactar aí no segmento que você atua, tá? E eu acho que é isso, falamos aí de todos os pontos. Fico por aqui, desejo um excelente final de semana e um feriado promissor na próxima semana também. Até mais. GI Talks, RH na DR. Realização GIFO, tecnologia para RH. Acesse gi.com.br.